pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a unidade 3, que vai falar sobre gráficos, lá na página 239. Nesta unidade nós vamos conhecer os diferentes tipos de gráficos, os gráficos de barras, de colunas, de linhas ou setores. Eles são usados para apresentar um conjunto de informações disponíveis em uma pesquisa, tá? Os gráficos proporcionam que a gente tenha uma compreensão objetiva dos resultados de uma pesquisa. Por exemplo, eles possibilitam que um pesquisador e um público em geral façam uma interpretação rápida de dados coletados. Existem diferentes tipos de gráficos que podem ser encontrados diariamente em jornais, revistas, livros ou outros meios. Cada tipo de gráfico tem uma finalidade e ele deve estar de acordo com as características das informações que apresentam. Nós então veremos os mais comuns, que são eles, os gráficos de linhas, setores, barras e colunas. No caso do gráfico de linhas ou de segmentos, é um tipo de gráfico muito utilizado na identificação de tendências de aumento ou diminuição de dados coletados. Um exemplo que nós veremos aqui, ó, na página 240, tá? Então, aqui nós temos o primeiro exemplo do gráfico de linhas. Nós também temos o gráfico de setores. O gráfico de setores também é chamado de gráfico de pizza, conhecido popularmente como gráfico de pizza, por esse formato arredondado e também porque as representações, né, das pesquisas, do percentual de cada situação levantada, ela fica no formato de um pedaço de uma pizza, né? A apresentação dos dados por meio do gráfico de setores, ele expressa a informação em uma circunferência fracionada. Ele é muito utilizado na comparação entre a ocorrência de cada variável e o percentual total, uma vez que todo círculo corresponde a 360 graus. Então, olha só, aqueles conceitos geométricos que a gente já aprendeu. E como é o todo 360 graus, isso corresponde a 100%. Então, quando a gente quer encontrar a medida em graus de cada fatia, basta que a gente utilize uma regra de 3 simples, onde o 360 graus representa o 100% e as outras medidas, né, no caso aqui, ó, aventura em azul, 52%, eu vou obter, então, através dessa regra de 3, a medida em graus da abertura dessa representação, dessa informação. Bem simples. Aqui a gente tem um exemplo dos cálculos para obter esses valores de ângulos, ok? O gráfico de barras ou gráfico horizontal é um tipo de gráfico que mostra a representação dos dados por meio de retângulos, com o objetivo de analisar as projeções no período determinado, né, de acordo com a pesquisa feita. Então, aqui nós temos também um exemplo de gráfico de barras, ok? Temos também o gráfico de colunas. Eles são úteis para mostrar ou comparar grandezas lado a lado. Vamos observar o exemplo aqui na página seguinte, olha só. Então, aqui nós temos exemplo do gráfico de colunas. E apesar de ter aparências diferentes, olha só, aqui, por exemplo, eu posso considerar esse gráfico feito de cones como tipo de gráfico de colunas, porque eu tenho as informações dispostas lado a lado para serem comparadas. É uma unidade que vai exigir bastante leitura e interpretação. Estudar gráficos, analisar gráficos, exige que a gente faça bastante interpretação. Então, vamos fazer com calma, com muita atenção. Tem algumas informações que precisam ser olhadas com muito carinho para que vocês consigam compreendê-las perfeitamente, tá? Então, agora a gente vai estudar e fazer os exercícios dessa unidade. Espero que vocês tenham gostado, é uma unidade muito simples e a gente tira as dúvidas no nosso plantão de toda semana. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.